Bom, a importância da psicologia fazer o recorte de raça nas diversas teorias e áreas de atuação da psicologia, porque a psicologia é plural e diversa, né? É que as relações raciais, o racismo, ele estrutura a nossa sociedade, a nossa cultura. E se nós entendemos que a nossa subjetividade ela é produto do nosso contexto, das relações que nós estabelecemos, a nossa subjetividade, a nossa história de vida, a nossa trajetória de vida, ela é afetada também pelo racismo e pelas relações raciais que estruturam o contexto no qual a gente está, né? Então, e é por isso que todas as teorias psicológicas, todas as áreas de atuação da psicologia precisam fazer esse recorte, né? Como estávamos falando anteriormente, o fato de a maior parte da população brasileira, mais de 50% da população brasileira ser considerada negra e negro, né, a categoria negro para o IBGE, pretos e pardos, isso por si só tinha que ser um orientador para as psicologias de que se a população majoritariamente é negra e o racismo afeta a população negra numa situação de opressão, então, como a maioria da população sofre com isso, então nós precisamos estudar isso. Mas a gente precisa lembrar também que as relações raciais, quando a gente fala em relações raciais e de racismo, nós não estamos falando apenas da população negra. A população negra sofre o racismo e os desprivilégios que o racismo, das dinâmicas do racismo, né? Que é a ocupação das violências diretas, né? Assim, do racismo interpessoal, o racismo institucional, que afeta o acesso a bens e direitos e tal. Mas, se alguém está em uma situação de desprivilégio, alguém está numa situação de privilégio. Então, a população branca também está enredada no racismo, usufruindo dos frutos, né, das dinâmicas do racismo, né? Então, estando representada nos espaços de poder, tendo um acesso garantido ou de melhor qualidade nos bens e serviços, né? Sendo majoritária nos espaços de poder, enfim. Então, por isso que a psicologia precisa fazer esse recorte, tanto no estudo, na nossa formação, quanto nas nossas práticas, nas diversas áreas de atuação. Então, nas políticas públicas, na psicologia organizacional, na psicologia clínica, na área acadêmica, no campo dos estudos. Por isso, porque o racismo afeta a vida de todo mundo, de brancos e negros. As pessoas brancas podem se tornar antirracistas quando elas entenderem, verem, visibilizarem, compreenderem que elas são privilegiadas pelas dinâmicas do racismo. Esse é um primeiro passo, mas entender que elas são privilegiadas é pouco, sabe? Elas precisam trabalharem para que os privilégios que elas têm sejam cada vez menores. Então, que a distribuição dos bens, do reconhecimento, dos serviços, que ela seja mais democrática, né? Então, elas precisam trabalhar para que as dinâmicas de privilégios sejam cada vez menores, até, assim, né, um horizonte que isso não exista mais, assim. Então, para ser antirracista, você precisa trabalhar para que o racismo seja cada vez seja desmantelado, seja enfrentado. E como fazer isso? Primeiro, reconhecer seus privilégios, mas isso não é ser antirracista também, né? Então, e como fazer para reconhecer seus privilégios? Olha, estude sobre, leia, né? Assim, não confunda lugar de fala com representatividade. Lugar de fala todo mundo tem. Então, enquanto uma pessoa branca, o lugar de fala é falar enquanto pessoa branca sobre o racismo, que você não sofre, né? Mas você pode e deve enfrentar o racismo quando você identifica. E algo que eu acho muito difícil, que eu não vejo acontecendo, são as pessoas brancas abrindo mão dos privilégios, né? Assim, por exemplo,
convidando pessoas negras ou abdicando dos espaços de poder nos quais essas pessoas brancas estão. Quem quer perder privilégios, né? Então, por isso que é uma questão complexa. As pessoas brancas não querem abrir mão dos privilégios, elas querem continuar usufruindo dos privilégios, inclusive usufruindo dos lugares de privilégio, de falar do racismo enquanto pessoas brancas, de serem reconhecidas enquanto pessoas que sabem do tema, sabe? Mas não terem práticas concretas no cotidiano de abdicar de determinados espaços para que outras pessoas possam estar ali, sabe? Então, é necessário estudar sobre o tema, tem muita literatura, precisa correr atrás, porque nós, pessoas negras, precisamos correr atrás para aprender, para entender, né? Então, isso é importante para se sensibilizar, e falta a prática, que é conseguir convocar e provocar nos espaços que essas pessoas brancas estão, para que pessoas negras estejam lá também. E se for necessário abrir mão de estar nesse lugar, que faça. Porque é isso. Como que vai combater privilégios sem abrir mão de privilégios? Né? É difícil. Eu considero que não. Que a psicologia brasileira ela é muito fechada ainda. Quando eu falo a psicologia brasileira, eu tô universalizando, tô generalizando, né? E eu falo isso porque os cursos de graduação em psicologia, eles ainda não colocam o debate racial como parte integrante da grade curricular, sabe? O debate racial ele ainda é visto como específico, como contingente, como, né, assim, algo, um recorte. Só que o racismo ele é estruturante, né? Ele afeta mais da metade da população brasileira e não se dá a devida importância para isso, sabe? Então, a psicologia, a cara da psicologia brasileira ainda é muito embranquecida, é muito branca, é muito um espaço ainda elitizado. Quando eu falo que eu acho que a psicologia ainda não é muito aberta, eu não estou desmerecendo as práticas de enfrentamento ao racismo que existem. Nós aqui da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, né, do Conselho Regional de Psicologia, somos, por exemplo, um grupo de enfrentamento ao racismo. Mas falta reconhecer o racismo como estruturante, estrutural e estruturante. Falta reconhecer a produção em psicologia sobre as questões raciais como fundamental para toda a categoria de profissionais da psicologia. Falta reconhecer as pesquisadoras e pesquisadores, as autoras e autores no campo da psicologia que são negras e negros e produzem conteúdo a respeito disso, né? Então, há uma invisibilização do debate racial, há falta ainda muito reconhecimento, tanto sobre o debate quanto dos autores e autoras. Então, por isso que eu acho que a psicologia ainda precisa avançar muito. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que não existem produções, pelo contrário. Toda vez que alguém fala, né, assim, que tem pouca produção de psicologia e relações raciais, eu bato o pé, né, eu brigo e falo assim, tem certeza? Porque na verdade é óbvio que não é representativo, não é 50%, não é uma quantidade enorme, mas existe uma quantidade relevante de estudos em psicologia sobre relações raciais nas diversas áreas do conhecimento, em algumas mais, em outras menos, mas existe, mas tem que reconhecer, e aí falta esse reconhecimento ainda, e precisa ler o que já foi publicado, precisa reconhecer essas autoras e esses autores como importantes para a história da psicologia de um modo geral. Então, é por isso que eu faço essa crítica. Falta reconhecimento do trabalho que nós, especialmente nós psicólogas e psicólogos negros, historicamente temos feito pela história da psicologia no Brasil. Nós não temos sido reconhecidos.
A própria Maria Aparecida Bento, que é, né, a Cida Bento, é uma pesquisadora muito importante que estuda a temática da branquitude no Brasil, né? O que é a branquitude, né? Essa ideia de que o branco é o parâmetro universal e geral para todo o resto. A Maria Aparecida Bento, ela é organizadora do livro Psicologia Social do Racismo. A Neuza Santos Souza, que trabalha na perspectiva psicanalítica e tem um livro Tornar-se Negro, né? Ela é muito importante. É uma dissertação de mestrado da década de 80. A Neuza não é psicóloga de formação, né? Ela é psiquiatra, mas a obra dela tem tudo a ver com a área da psicologia, né? Assim, ela pensa os impactos do racismo na vida de pessoas negras que estão em ascensão social, né? Classe média, classe alta e tal. Então é uma obra histórica importante. Frantz Fanon, que não é um autor brasileiro, mas e também não é um psicólogo, mas estuda os impactos do racismo e da colonialidade na subjetividade das pessoas negras e acaba colaborando para pensar os impactos disso também nas relações com as pessoas brancas. A Isildinha Batista Nogueira, que é uma psicanalista e defendeu uma tese em 98, pensando as significações do corpo negro, os impactos, né, das imagens, de como que o corpo negro é lido socialmente para o psiquismo, para a subjetividade, especialmente da população negra. Então, tem muitos autores. E eu indico também a produção do Sistema Conselhos e do CREPOP, que foi lançado em 2017, que são as normas técnicas, né, para a atuação das psicólogas e psicólogos com relação à temática racial. Porque lá tem um levantamento bibliográfico importante de quais são as principais pesquisas no debate racial no Brasil, em psicologia, quais áreas da psicologia produzem mais, quais produzem menos, sabe? Referências de leitura. Então, esse material está no site do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, e é um material introdutório importante, sabe? Indico esse material também. Indico os folders e os flyers que nossa Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais produziu desde 2017, quando nós fundamos a comissão. Então, tem flyers falando sobre o que é branquitude, de referências, de leituras sobre questões raciais, sobre saúde da população negra, enfim. Então, existem, é isso que eu falo, não é que tem pouca produção, é que essas produções são invisibilizadas, elas precisam ser reconhecidas, elas precisam ter o espaço de reconhecimento como importantes e fundamentais para toda a categoria de psicólogas e psicólogos, porque todo mundo, em alguma medida, vai trabalhar com o racismo na sua prática. Se você não fez essa leitura ainda, então é porque você não está conseguindo racializar a sua prática enquanto psicóloga e psicólogo.